Nós estamos em contato com o diretor de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, TCE-RS, Roberto Tadeu de Souza Júnior, para falar sobre uma cartilha que foi entregue aos prefeitos durante reunião da FAMURS, que dá exemplos do que não fazer na administração pública, principalmente com o objetivo de orientar os novos prefeitos que assumiram o mandato no início do ano, mas sempre é bom também dar aquela relembrada, né, para quem já é prefeito de segundo mandato, ou aqueles que já foram prefeitos lá atrás estão voltando agora porque as coisas vão mudando, né? E aí a gente vai detalhar um pouquinho sobre esse material e sobre o trabalho do Tribunal de Contas do Estado também. Roberto Tadeu de Souza Júnior. Muito bem-vindo à programação da Rádio Dependente. Bom dia. Bom dia a todos e a todos. É um prazer poder falar com vocês. Vamos falar dessa cartilha, de que forma que vocês trabalham esse tema, se além da cartilha teve palestra também, se os prefeitos aderem bastante a essas sugestões e se é um trabalho que já vem sendo feito há mais tempo aí pelo TCE. Certo. Bom, ao longo dos últimos anos, aí, o tribunal tem dado digamos, uma ênfase muito grande na sua atividade orientativa, né? A gente tem uma ciência que, se você fizer um processo de orientação adequado, bem feito, a própria atividade fiscalizatória ela acaba se tornando mais fácil, porque você já fez toda aquela etapa anterior de orientar o prefeito a que atue da forma correta, que evite a incidência de equívocos, né? Isso, com certeza, ajuda depois com que a fiscalização não tenha, por exemplo, ter o mesmo nível de processualização de matérias que já teve em anos anteriores. Nós temos uma série de expedientes nesse sentido. A gente tem uma figura chamada comunicado de auditoria, que é justamente uma ação que o serviço de auditoria possui com os órgãos, junto aos órgãos, melhor dizendo, no sentido de sanar eventuais problemas ou potenciais problemas que podem vir a acontecer, mediante o monitoramento constante dos editais de licitação e dos contratos a serem firmados pelos municípios. Então, se eventualmente a gente encontra algum problema, né, a ideia é que o órgão já faça essa correção, evitando, por exemplo, que isso gere um processo, tenha toda uma responsabilização do gestor e todas aquelas implicações que a gente sabe que leva tempo e que muitas vezes não tem a mesma eficácia em termos de retorno daquele recurso mal gasto. Então, se você consegue atuar na origem, a tendência é que você tenha uma efetividade muito maior e que o município deixe de cometer irregularidades, muitas vezes até por falta de conhecimento ou, digamos assim, por uma falta de uma expertise mais adequada em determinada matéria, em especial quando se tratam de novos gestores, né? Então, só para ter uma ideia, ao longo de 2024, o tribunal lançou 12 cartilhas sobre os mais variados temas da administração pública no sentido de orientar os gestores. E houve agora um pedido do presidente da FAMURS, o nosso amigo Marcelo, no sentido que a gente fizesse algo um pouquinho diferente, né? Ao invés de dizer o que fazer, dizer o que não fazer, até para ter um material um pouco diferente daqueles demais que nós já vimos fazendo. Então, nós fizemos ali cerca de 50 itens, distribuídos em 14 diferentes categorias, como educação, saúde, segurança pública, orçamento, finanças, administração tributária, parte previdenciária, onde a gente traz assim aquelas coisas mais básicas e que, infelizmente, às vezes são erros comuns, que a gente visualiza no dia a dia do gestor público e recomendando a que não se faça isso e colocando já, como sempre, o tribunal à disposição para orientar qualquer dúvida nesse sentido. Esse material foi preparado de maneira, digamos assim, exclusiva e inédita para esse evento da FAMURS. Não era uma cartilha que nós já tínhamos pronto. A cartilha que foi entregue nesse evento era uma cartilha ainda voltada para encerramento de mandato, que nós tínhamos ela pronta desde outubro, novembro do ano passado. E esse material ele deve estar indo hoje para o ar. Acredito que até o final da manhã ou começo da tarde ele já esteja no ar, onde nós vamos colocar ali de maneira consolidada esses 50 itens, e já avisando que é uma versão inicial, muito provavelmente, assim como todos os outros materiais que a gente já fez a disponibilização no nosso portal, venham a sofrer atualizações de maneira constante, a cada vez a gente ofertar mais e mais orientações com qualidade ao nosso gestor público. Pelas experiências que vocês já têm, quais são as maiores dificuldades ou as dúvidas recorrentes, especialmente dos novos prefeitos, os que assumem, né, recente? Olha, existem das mais variadas dúvidas, né? Por exemplo, muitas questões se referem ao próprio dia a dia com o Tribunal de Contas, ou seja, as datas para que se alimente os diversos sistemas que ele precisa estar em dia para que a gente consiga executar bem a nossa atividade fiscalizatória.
como, por exemplo, o sistema de licitações e contratos, o Licitacom, a carga de dados referentes às despesas e receitas do município, nosso sistema chamado CAPC, questões vinculadas à lei de responsabilidade fiscal, quais são os limites dos gastos com o pessoal, a periodicidade da publicação dos relatórios exigidos nessa lei, questões vinculadas à parte previdenciária, por exemplo, recolhimento obrigatório da parte patronal, mesmo que seja posterior, mesmo que seja possível posteriormente fazer parcelamentos. A gente sabe que a condição financeira do município geralmente é muito ruim e não dialoga com esse tipo de prática, então é melhor se manter em dia com as obrigações. Hoje, com todas as questões de meio ambiente, né, especialmente a partir de maio do ano passado, com a calamidade das enchentes, um olhar muito atento à defesa civil. As defesas civis, de maneira geral, dos municípios, têm uma estrutura muito precária, elas precisam ser dotadas de mais condições, de profissionais com estabilidade, linhas políticas da defesa civil que integre e dialogue com as demais secretarias do órgão. Então, uma série de pontos, assim, é difícil a gente conseguir elencar o que é mais importante, o que é menos importante. E até por isso que a gente acabou fazendo essa divisão em 14 áreas temáticas, né? Ainda na semana passada, teve uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal acerca das fiscalizações das emendas PIX. Até houve um caso envolvendo possível desvio aqui no Rio Grande do Sul, inclusive aí próximo a vocês, no município de Santa Cruz, e nós também trazemos já orientações nesse sentido. Os municípios atentem, por exemplo, para que a legislação diz acerca do uso desses valores, né, que deve ser obrigatoriamente, que não deve ser usado, por exemplo, com gasto com pessoal, inativos, aposentados, e que no mínimo 70% em despesas de capital, ou seja, em investimentos no próprio município. Então, é uma matéria que até pouco tempo atrás não era uma matéria tão, enfim, comentada ou um objeto de dúvida mais recorrente dos gestores e que hoje, especialmente a partir dessas decisões mais recentes do STF, passaram também aí a ocupar um espaço bem importante em termos de questionamento dos municípios junto ao Tribunal de Contas. Então, esses são alguns dos diversos exemplos, né, que a gente poderia trazer sobre dúvidas e questionamentos que, via de regra, chegam para a gente aqui no dia a dia da nossa fiscalização. Estamos conversando com Roberto Tadeu de Souza Júnior, diretor de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Roberto, você falou das principais dúvidas, mas qual é a principal irregularidade? Não sei se temos esse número também de quantas irregularidades foram apontadas pelo TCE em 2024 ou nos últimos anos, enfim, e qual é o principal erro que cometem os gestores? Então, esse material, até a gente fez uma divisão inicial de apontamentos, né, e de, digamos assim, de recomendações de maneira geral. E a gente resolveu até não fazer essa distinção justamente para não passar uma ideia que aquilo que é uma recomendação não necessariamente poderia virar um apontamento daquilo que já é um apontamento de forma mais recorrente, né? Essa quantidade total, ela varia muito de ano para ano. Eu confesso que eu não teria esse número aqui de cabeça para passar para vocês, e ela varia também muito de município para município, né? Então, tem muitos municípios, por exemplo, com questões vinculadas à saúde, por exemplo, problemas nas prestações de contas que são recebidas do terceiro setor, quando existem contratos de parceria, principalmente na área da saúde, mais que da educação. Existem alguns municípios com problemas graves, com gastos com pessoal, que merecem um olhar mais atento em relação à programação financeira para mitigar digamos assim, a não observação dos limites trazidos pela LRF. Então, é difícil nós colocarmos uma regra geral para todos os órgãos, né? Nós temos 497 municípios, muitos municípios de pequeno porte, mas boa parte também de médio e grande porte. Então, essas características próprias de cada um diferencia também o tipo de apontamento que a gente encontra. Então, seria difícil sim, trazer algo, por exemplo, que fosse muito comum a todos, né? Ou uma regra que servisse de maneira igual para esse conjunto de órgãos que a gente fiscaliza. Em relação a essa fiscalização que é feita, existe uma curiosidade de como ela é feita na prática? É a partir de relatórios, são sistemas, como é que isso acontece? Olha, essa pergunta é muito interessante e eu agradeço a chance de poder passar para a sociedade pelo menos uma ideia de como é que o tribunal atua, né? O tribunal, antes do período pandêmico,
tinha uma atuação, digamos assim, majoritariamente presencial nos municípios. Então, nós íamos praticamente em todos os órgãos, todos os anos. E isso já era um objeto um pouco de crítica nossa. Até que ponto nós precisaríamos ter essa obrigatoriedade de irmos a campo presencialmente todos os anos em todos os órgãos? Que o melhor seria a gente começar a dosar um pouco essa força, dosar um pouco essa energia, criando formas de poder ter uma atuação também remota, e remota de maneira integral, né? Ou seja, o que eu quero dizer com remota de maneira integral? Independentemente da gente ir ou não a campo em determinado município em um intervalo do ano, que esse município não deixe de estar sendo permanentemente fiscalizado. Então, hoje a gente tem o desafio muito grande de conseguir achar esse equilíbrio de ir a campo, ou seja, fazer aquelas auditorias que necessariamente você precisa estar em loco, buscando elementos que, às vezes, por melhor que sejam os sistemas, eles não vão te fornecer essas informações, mas também manter essa vigília permanente de forma remota. O sistema de licitações e contratos, o Licitacom, é uma ferramenta fantástica que nós temos nesse sentido, por permitir o monitoramento constante de tudo que é listado e contratado no estado do Rio Grande do Sul, eu digo estado e municípios. Para quê? Para que as equipes, como eu falei no começo dessa conversa, né, consigam fazer as fiscalizações de maneira tempestiva, evitando que o dinheiro seja gasto para depois a gente buscar a recuperação desse mau investimento, dessa despesa mal executada, evitando que ela ocorra na origem. Então, de maneira muito, muito resumida, nós temos um equilíbrio hoje das idas a campo, essa fiscalização envolvendo todos os órgãos da esfera municipal e da estadual, com a permanente vigília remota, com a permanente vigília via sistemas de todas as licitações, contratos e despesas incorridas pelos entes da esfera pública do estado do Rio Grande do Sul. E, Roberto, como é que funciona a questão de um aviso ou depois já chegar uma segunda notificação? São quantas até que o gestor acabe tendo que pagar ou acabe tendo algum tipo de punição para ter, de repente, até a saída de alguma pessoa de um cargo público? Como é que são esses prazos? Bom, a gente tem hoje uma figura chamada comunicado de auditoria, que é uma forma que a gente encontrou para desburocratizar a comunicação dos serviços de auditoria com o fiscalizado, sem necessariamente ter que processualizar a matéria. Isso tem sido de uma efetividade muito grande. Nós temos tido aí, se eu colocasse em termos percentuais, quem sabe 85%, 90% dos comunicados que nós enviamos para os fiscalizados tem resultado na correção dessas falhas, o que demonstra que muitas vezes realmente é falta de expertise, muito mais do que má fé do fiscalizado. E ao se fazer essa correção e se comprovar essa correção, a matéria sequer é processualizada. Então, nós não temos processos, quando essas correções existem, no sentido de apurar a eventual responsabilidade do gestor ou de demais agentes públicos que venham dar causa a prejuízo ao erário. O que nós temos, via de regra, e isso independe de qualquer tipo de comunicação prévia a nós, são os relatórios de contas anuais e ordinárias, que, por força constitucional, obrigatoriamente são realizadas todos os anos. Hoje a gente faz, sim, uma avaliação da gestão do município como um todo, perpassando questões fiscais, orçamentárias e de diversas políticas públicas aí que envolvem o dia a dia do fiscalizado. A existência desse processo não necessariamente, aliás, digamos assim, não tem uma vinculação com isso, se refere, por exemplo, a um processo que é autuado por se identificar algum problema na gestão. Não, como eu falei, são processos que obrigatoriamente devem ser abertos para que o tribunal faça essa avaliação e, a partir daí, no julgamento das contas, a gente dê a recomendação com relação se é o entendimento para aprovação das contas, aprovação com ressalvas, ou até, quem sabe, uma reprovação. Isso porque o julgamento das contas anuais dos gestores, ou das contas ordinárias dos gestores, envolvendo o órgão da administração indireta, ou dos chefes do legislativo, por exemplo, é feita não pelo... Perdão, voltando, as contas anuais, né? O julgamento não é feito pelo Tribunal de Contas, é feito pelo Legislativo. Então, por isso a gente faz uma recomendação. O tribunal julga, aí sim, as contas dos administradores dos órgãos da administração indireta e dos legislativos. Esse tribunal tem a capacidade de julgar. Então, as secretarias de Estado, autarquias, todas essas o tribunal faz o julgamento. Agora, chefes do Poder Executivo, o tribunal tece as suas recomendações, sugere o tipo de desfecho a ser dado, mas o julgamento sempre cabe ao Legislativo.
Esse controle e fiscalização também não atua a partir de denúncias? Ele atua só com as constatações já? Ou essa denúncia é feita por qual canal? Não, não. Aliás, assim, por mais que nós tenhamos sistemas, né, que nos repassem informações as mais variadas possíveis para que a gente consiga ter uma atividade cada vez mais tempestiva e efetiva, a sociedade é um meio de informação fantástico que nós temos. Nós temos um canal pela ouvidoria do Tribunal de Contas, órgão esse que cada vez mais tem se especializado e melhorado seu contato com o cidadão, onde nós recebemos uma quantidade significativa de denúncias ao mês. Denúncias essas são todas elas trabalhadas e processadas para que a gente consiga dar esse retorno também para a sociedade. E muitos dos trabalhos feitos, muitos, digamos assim, dos achados que nós temos ao longo dos anos, têm sim tido origem nessa relação com a sociedade mediante denúncia, mediante o canal da nossa ouvidoria. O tribunal tem um trabalho muito forte com os controles internos dos municípios, onde a gente consegue fazer um filtro daquilo que é passível de ser apurado pelo próprio controle interno, até como uma maneira de incentivar os órgãos municipais a estarem atentos, vigilantes e bem informados, né? Porque são grandes parceiros nossos, daquilo que realmente não seria mais uma matéria do controle interno, seria uma matéria cujo alcance seria melhor executado por uma ação direta nossa enquanto tribunal. Então, a gente faz essa seleção e, a partir das denúncias que a sociedade traz, consegue também ter um subsídio muito forte para que a gente tenha uma atuação cada vez mais efetiva. Tá certo. Roberto Tadeu de Souza Júnior. Esperamos aí que cada vez mais gestores sigam essas orientações de vocês, porque me parece muito semelhante ao que acontece na saúde, né? O melhor é prevenir para não ter que remediar, e é isso que o TCE está fazendo com uma cartilha dizendo, olha, vão por aqui, não façam isso, não façam aquilo para não ter problemas. Então, seguindo bem, e eu acredito que também tem um canal aberto com vocês, em caso de dúvida eles podem ligar, eles podem marcar reuniões que vocês atendem, tiram essas dúvidas, assim como o próprio pessoal da FAMURS. Me parece que todos poderão ter uma gestão mais tranquila. Com certeza, até também usando o espaço aí para colocar que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul tem uma característica muito interessante em relação aos demais tribunais do Brasil, porque poucos têm isso. Nós temos uma capilaridade muito bacana no estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos serviços de auditoria espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, chamados serviços regionais de auditoria. Então, nós temos assim, vamos pegar a esfera municipal. É como se houvesse uma divisão em 12 partes, né? Em cada uma dessas 12 partes, um serviço de auditoria do Tribunal de Contas responde pela região. Então, nós temos 2 serviços hoje que respondem pela região metropolitana de Porto Alegre, um serviço dedicado exclusivamente à capital dos gaúchos, porque Porto Alegre é um município mais complexo, né, de certa maneira se assemelhando até à própria estrutura que o Estado tem, então exige um serviço para ele específico, e mais outros 9 serviços voltados ao interior do Estado. Por exemplo, nós temos um aí em Santa Cruz, voltado a toda a região do Vale do Taquari, cujo esse conhecimento específico que o serviço possui foi fundamental para a gente naquele pós-enchentes, onde o tribunal reforçou ainda mais seu caráter orientativo e pedagógico e praticamente se filiou àqueles municípios que enfrentaram maiores dificuldades no período de calamidade pública, no sentido de corroborar o retorno desses municípios às suas atividades normais, ao seu dia a dia. Foi um programa que a gente batizou por gestão por orientação assistida, onde a Regional de Santa Cruz foi aquela que, digamos assim, que atendeu o maior número de municípios dentro do conjunto dos 9 serviços que nós temos espalhados pelo interior do estado. Então, gestor, havendo qualquer dificuldade, havendo qualquer dúvida, contate a sua regional, tire as suas dúvidas, marque uma agenda, não deixe de receber as instruções necessárias para evitar, como bem disse aqui anteriormente a mim, o colega, que melhor do que a gente atacar uma falha, melhor do que a gente processualizar uma falha, é prevenir com que ela ocorra. O tribunal está completamente à disposição para ajudar a todos nesse sentido. Tá certo. Agradecemos as informações, a sua entrevista. O diretor de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, TCE-RS, Roberto Tadeu de Souza Júnior, muito obrigada por atender a Rádio Independente. Um grande abraço, a gente segue sempre à disposição de vocês. É um prazer poder levar o conhecimento à sociedade das ações que o tribunal executa no seu dia a dia.